Então, pessoal, a gente sabe que muitas informações estão facilmente acessíveis e que você pode buscar a qualquer momento aí dando um Google para saber a respeito do que é bom para se ter um estilo de vida saudável, como começar, as melhores formas, estratégias nutricionais, aí tá cheio de informação. E não precisa nem de você consultar um profissional, né, efetivamente, se você quiser conhecer o que pode dar certo ou não. Mas o fato é que poucas coisas são discutidas a respeito do que não se deve fazer. Por que eu tô falando isso? Porque se você parar para pensar, qual é o motivo de mesmo tantas pessoas saberem e terem acesso ao que deve ser feito, ainda assim essas pessoas não conseguem chegar no objetivo final? Porque essas pessoas não têm os resultados tanto quanto as outras pessoas que conseguem. Qual é a diferença, né? Muitas vezes o que você não pode fazer ou o que você precisa deixar de fazer é tão importante quanto aquilo que você precisa fazer. Então, não adianta, por exemplo, um exemplo, né? Uma coisa muito importante, né, é controlar a sua alimentação. Você ter o controle de cada macronutriente que você vai ingerir, que atenda à sua necessidade e ao mesmo tempo atenda ao seu objetivo específico, né? Ou de emagrecimento ou de ganho de massa muscular. Isso você consegue buscar para fazer. O que você precisa fazer então? Deixar de beber, deixar de tomar um refrigerante, exagerar na sobremesa. Então, é muito fácil você incluir no seu dia a dia alimentos saudáveis, como uma salada bem apetitosa, com bastante grãos, bastante semente, né? Eu adoro aquelas saladas com leguminosas. Então, você pode usar isso daí, fazer um saladão, um molho bacana que não vai te engordar, né? À base de um iogurte. Isso é maravilhoso, super apetitoso. Assim, ó, minha boca enche d'água. Mas e aí? E aí? Saiu da salada, vê um banquete de sobremesa. Você vai recusar? Você vai conseguir recusar? Então, o que não fazer, o que você não deve fazer é tão importante quanto aquilo que você deve fazer. Muitas vezes eu comento, né, e eu posto as minhas receitas e as pessoas comentam assim: "Ah, mas aí é fácil fazer dieta, porque comendo essas coisas assim gostosas, né?" Então, realmente é fácil incluir o que precisa. Difícil é excluir o que não faz bem ou que não precisa. Falar não para aquilo que você sabe que vai atrapalhar o seu planejamento. E o que eu tô fazendo aqui hoje é exatamente auxiliando vocês, porque muitas vezes você nem sabe o que realmente precisa negar ou o que realmente pode atrapalhar, né? O que você precisa deixar de fazer para realmente ter sucesso. Então, para isso que eu tô aqui e eu vou falar de item por item, tá bom? A primeira coisa que eu acredito, que as pessoas acreditam, inclusive, que seja fundamental para o resultado, é exatamente aquilo que te atrapalha. As pessoas acreditam que para emagrecer precisa passar fome. Gente, isso não é verdade. O que vai acontecer se você passar fome? Normalmente, para você fazer o emagrecimento ser sustentável, ele tem que ser agradável. Como assim? Você não pode passar fome, você não pode ter dor de cabeça, você não pode ter nojo daquilo que você está comendo, nem ser obrigada a comer aquilo que você não gosta. Então tem que ser uma coisa suave para aquilo entrar na sua rotina e ser o seu novo estilo de vida. Ninguém faz para a vida toda algo totalmente desagradável. E não vem achar que você vai se acostumar com o que é muito ruim para você, porque é mais fácil você chutar o balde e largar de vez e de tentar fazer do que realmente se acostumar com aquilo, né? E a gente sabe que assim, a gente se acostuma muito rápido com o que é bom, mas o que é ruim realmente é mais difícil. E não é isso que você precisa para emagrecer. O que vai acontecer se você achar que precisa passar fome? Você vai comer abaixo da sua necessidade fisiológica, porque existe sim uma necessidade básica, exatamente chama taxa metabólica basal. Basal de básico, que é base, construção. Entenda,
O seu corpo, se você está dormindo, se você está pensando, se você está parado, ele está funcionando. Independente se você está em atividade propriamente dita. O seu corpo está em atividade. O seu cérebro ele não para de fazer sinapse, o seu coração não para de bater, os seus órgãos não param de funcionar. E tudo isso demanda uma energia. E essa energia é a base para a sua vida. E ela vem através dos seus alimentos e também através de processos que podem reparar. Por exemplo, se você não se alimenta por um determinado momento, um período, né, curto, o seu corpo ele entende que você está em inanição e você começa a fazer gliconeogênese, que é produzir a glicose, que é a molécula energética a partir do seu fígado, né, através de quebras de outras moléculas e não só dos alimentos que você está ingerindo, porque naquele momento você está em ingestão, sem ingestão de nenhum alimento. E o que acontece? Se você fica muitos períodos, né, logicamente, se você ficar muito tempo sem se alimentar, você vai chegar, né, virar óbito, óbvio, porque o alimento é energia e você precisa de energia para se manter vivo. No caso, né, algumas pessoas que passam por algumas tragédias, né, que às vezes ficam soterrados por 2 dias, ainda encontrado com vida, né, não tendo se alimentado, não tendo ingerido água, para as pessoas, né, provavelmente num alto índice de desidratação, mas elas sobrevivem, porque o corpo ele tem esse mecanismo. Acontece que você não pode provocar isso, porque ele não entende que é um acidente e ele não entende que isso é provocado porque você quer. Quando você começa essa restrição, diminuindo, inclusive, a quantidade mínima que você precisa para o seu corpo se manter vivo, você começa o seu metabolismo, ele faz uma regulação para baixo, porque ele entende que você está sem oferta de comida e que aquilo pode ser um acidente de percurso ou ele não entende que aquilo é uma opção, né? Ele entende que ele está em fase de alerta e para isso ele precisa regular o metabolismo para baixo para que ele suporte um tempo maior te fornecendo energia. Então ele joga todo o metabolismo para baixo. Seu gasto energético ele fica lento, você fica letárgica, né? Então ele regula todo esse gasto para baixo. Isso é muito ruim, porque no seu objetivo de emagrecimento, o balanço calórico negativo, ele pode sim trazer emagrecimento, mas a longo prazo ele vai trazer essa desaceleração do seu metabolismo que vai interferir lá na frente. Lá na frente, quando você voltar às suas atividades normais e o seu metabolismo não está compatível com aquela ingestão novamente. Por quê? Naquele momento que você determinou, eu tenho uma festa de casamento. Eu quero emagrecer até o casamento. Então, durante esse período, eu vou fazer uma restrição severa, porque depois eu volto ao normal. E aí, nessa restrição severa, ele não entende se isso é uma medida de emergência, porque você não tem realmente o que comer, ou se é uma opção sua. Então, ele regula o seu metabolismo para baixo. Quando passa o período que você quer e você volta a comer aquilo que você já comia antes, o seu metabolismo não é o mesmo, ele não absorve bem. Por isso acostuma as pessoas engordarem a mais do que antes, né? Então, antes você tinha uma necessidade de perda de peso. Você passou por um período extremamente restritivo e isso lá na frente vai te fazer engordar mais porque você manipulou o seu metabolismo para baixo, né? De uma forma que não vai te ajudar. Porque você já deve ter ouvido em alguns momentos, né, que dieta não é bom, que dieta engorda. É nesse sentido. Porque quando você restringe demais e chama aquilo ali de dieta, porque dieta é uma coisa que você faz por um período curto. Por isso eu gosto da frase de reeducação alimentar. Dieta você faz por um período curto. E nem sempre isso vai te trazer um bom resultado. No momento que você fizer, talvez sim, mas a longo prazo isso não vai acontecer. Primeiro que é insustentável, só pode ser feito a curto prazo. Você não consegue passar fome por muito tempo, você não consegue restringir um grupo alimentar por muito tempo. E isso lá na frente, o seu corpo cobra a conta.
E aí você detonou o seu metabolismo, vai voltar a comer o que você comia antes, talvez você vai ter um apetite ainda maior, porque a restrição severa, ela pode mexer com o seu sistema límbico e fazer com que o seu corpo fuja de você mesmo. Ele vai buscar esse alimento, ele vai atrás dessa energia que ele está sentindo que está faltando, e aí você não vai ter o controle. Se você já não tinha o controle emocional para lidar com o metabolismo quando ele ainda estava bom, né? Após uma restrição severa por um período curto, você vai ter menos ainda. Então, prestem atenção. Se a estratégia que você adotou te faz sentir fome, ela não é adequada. Pare exatamente agora de fazer essa estratégia. Ah, mas eu não posso passar fome, então eu vou comer muito? Não, não é nem um pouco e nem o muito. Você precisa comer o ideal. Existe um ideal e eu vou te ensinar como fazer isso. Outro ponto, né? Eu falei de passar fome, mas que enquadra exatamente nesse mesmo raciocínio é a restrição severa, ou das calorias ou dos macronutrientes. Uma coisa leva a outra, né? Isso também te faz passar fome e isso também te atrapalha muito. Por quê? O emagrecimento, ele se dá através de um estresse oxidativo. Qualquer coisa que você queira, a resposta fisiológica do seu organismo para o emagrecimento ou para qualquer outro tipo de resultado, você precisa gerar um estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo, ele pode ser restringindo um tipo do macronutriente, normalmente o que é mais usado é a restrição do carboidrato. Você pode também gerar um estresse oxidativo fazendo uma dieta hipocalórica, ou seja, restringindo uma quantidade de calorias. Você pode gerar um estresse metabólico também aumentando o nível de treino, ou seja, aumentando o seu gasto, também pode gerar um estresse metabólico. Você pode gerar um estresse metabólico também fazendo jejum por um período maior. Qualquer um dos protocolos do jejum também podem gerar um estresse oxidativo. E você também pode gerar, em qualquer uma dessas situações que eu falei que você pode gerar o estresse oxidativo, pode ser positivo para o seu emagrecimento. O que pode ser comum e errado, que talvez esteja acontecendo com você, é você utilizar mais de uma dessas opções para gerar um estresse oxidativo. Eu vejo isso acontecer e não é difícil de ver. Por exemplo, pensa comigo aqui, a pessoa faz restrição de carboidrato, então ela faz uma dieta low carb, e isso ela acredita que vai favorecer, então, uma estratégia de jejum. Por quê? Quando você tira o carboidrato da sua alimentação, você reduz muito a sua fome, porque você não tem o estímulo da insulina que desperta a fome em você. E aí você acha que como você não tem fome, você pode passar mais o tempo de se alimentar. E aí você acredita que o jejum para você vai ser uma boa estratégia. E aí você vai e coloca lá o jejum. Já é dois tipos, né, de duas formas que você pode gerar o estresse oxidativo. Aí você tá fazendo low carb, você está fazendo jejum, e aí você percebe que a janela onde você se alimenta, você não consegue ingerir aquela quantidade de alimentos, porque você já tá sem fome e já tem um período longo que você faz o jejum. Aí você acredita que pode ser positivo, reduzir inclusive o número das calorias. Aí você faz uma restrição calórica. Aí você fez 3 ações que geram estresse oxidativo, que foi a restrição do macronutriente, o jejum, depois a restrição calórica. E aí você acredita que você tá indo muito bem, e aí você quer aumentar o seu índice de exercícios e gasto calórico com as atividades. Ah, eu tô me sentindo muito bem porque eu tô fazendo jejum, eu tô fazendo isso, eu tô não sei o que, já estou adaptado, eu vou então aderir a um aumento, né, um incremento na minha atividade física. Aí eu vou gastar ainda mais caloria e ainda vai ser melhor ainda para o meu objetivo. E aí você gera mais um estresse oxidativo. No montante, isso tudo vai acontecendo sem você perceber.
E aí, você pode até se sentir bem, mas é mais ou menos uma forma de querer se convencer de que aquilo realmente vai ser bom, porque a sua ansiedade, ela é tão grande para emagrecer que você não quer fazer uma coisa só. Você quer fazer tudo ao mesmo tempo, acreditando que aquilo ali vai te dar um resultado mais rápido. E isso, gente, é um verdadeiro tiro no pé, porque tanto estresse gerado aumenta muito o nível do seu cortisol. E o hormônio cortisol, ele é um hormônio que atrapalha em vários quesitos, inclusive o emagrecimento, né? Você dorme mal, você recupera mal. Quando você vai treinar na musculação, você não consegue se dedicar como você gostaria. Então, você acha que você está dando o seu melhor na musculação, mas diante desse quadro, né, de estresse que você está submetendo o seu físico, ele não consegue. Então, você não consegue ter bons resultados no treino. Não dormir bem também gera um novo estresse fisiológico e isso atrapalha na sua recuperação. O sono metabólico, ele é restaurador e é durante o sono que você faz toda a reparação das fibras lesionadas no treino. E se ele não tem qualidade, você também não tem qualidade de recuperação. Isso pode te trazer, inclusive, uma lesão muscular, porque você vai treinar não tendo recuperado absolutamente, né? E isso pode trazer uma lesão. Então, todo esse estresse só vai te gerar estresse. Resultado, ele não você não pode impor o seu resultado. Você tem que vivenciar um novo estilo de vida e, em consequência disso, o seu resultado vai vir, tá? Não tenha isso em mente, não tenha um objetivo a curto prazo, não tenha na sua cabeça que fazer mais é melhor, fazer o certo é o melhor, fazer o ideal, tá? Existe uma quantidade ideal para isso também. Você precisa fazer a atividade correta, comer da forma correta para se ter o benefício. E isso é uma coisa, então, que você não deve fazer. Mais uma que também eu acho que tem tudo a ver com tudo que está sendo dito, porque eu acho que é uma reação em cadeia, né? A restrição gera fome, que atrapalha dormir. Isso é o próximo que eu quero falar. Eu até falei a respeito da importância do sono, então, dormir é um dos pilares muito importantes para o emagrecimento, tá? Tanto quanto comer e treinar é o dormir, porque o dormir, ele é o descanso, e o descanso, inclusive o descanso entre os treinos, entre as séries, entre os dias da sua divisão também é importante. O descanso, ele compreende, inclusive, o treino, tá? Você precisa contar com descanso para incluir na sua ficha de treino. Você treina tantas vezes e descansa tantas vezes. Isso engloba o seu treino, porque ele é necessário. É durante o seu descanso que existe a reparação da sua fibra. E é nesse momento de reparação que ela desenvolve mais. É nesse momento de reparação que ela entende que ela precisa estar melhor para o próximo treino. Então precisa desse tempo, porque senão você não progride, você não evolui. E aí, ó, é down para baixo, aquela curva ladeira abaixo, porque você não tem recuperação suficiente para gerar um estímulo tão bom quanto o último ou ainda melhor. E aí você não consegue mais evoluir nos seus treinos, tá? Agora eu quero falar também de um outro erro que acontece, que eu considero uma resposta do seu organismo em relação a isso, até como defesa. Você passa a semana toda fazendo restrição severa, treinando de forma absurda, dormindo mal, e aí o seu corpo ele está pedindo socorro. Chega no final de semana, a primeira oportunidade que ele tem de descanso, ele faz você só pensar em comida. E aí as pessoas não conseguem se controlar no final de semana. Elas metem o pé na jaca. Não é uma questão só de força de vontade, não é uma questão só de oferta, só porque você tá vendo. Se você tivesse tido anteriormente condição de escolha, de não esfolar tanto e não estressar tanto o seu corpo, ele teria condição de controle.
de ser controlado nessa questão, se você sempre, né, expõe o seu corpo ao limite extremo da restrição, quando chegar o final de semana ou quando você tiver uma oferta, você não vai conseguir se controlar. É o seu corpo se protegendo de você mesmo. É o sistema límbico. Ele só quer saber que ele precisa comer, ele precisa recuperar, ele precisa restaurar aquilo tudo que foi restringido durante esse período para ele. Então, não faça as restrições para que não tenha os períodos de compulsão ou desequilíbrio ou descontrole nos finais de semana, tá bom? Outra coisa que não se deve fazer, não tente compensar o exagero da comida, tá? Isso é um ciclo que você precisa quebrar. Então, você quebra, primeiramente, não tentando compensar. Comeu, volta para sua dieta normal, sem tentar compensar, sem dieta líquida, sem tentar fazer detox, sem restringir extremamente, nada. Volta ao que estava antes. Tira da sua cabeça o pensamento de que, já que eu exagerei, eu preciso compensar. Não tenha. Eu sei que é isso que passa na sua cabeça, porque isso já passou na minha, tá? E eu quebrei esse ciclo. Isso já exatamente acontecia comigo. Segunda-feira, era preto e roupa larga. Eu estava tentando esconder, inclusive das minhas alunas da academia, o meu exagero alimentar durante o final de semana. E aí, na segunda-feira, eu fazia dieta líquida e vestia preto, né? E a roupa larga, para não marcar, muitas vezes, o inchaço, que a gente acha que engordou, mas é retenção daquele excesso. E aí, na terça-feira, eu ainda tava lá, voltava para a dieta, mas ainda restringindo, né? Fazendo low carb, restringindo, segurando, porque afinal de contas eu tinha que recuperar. Como que eu ia lá depois na consulta com o nutricionista e explicar para ele que eu, ao invés de melhorar, eu tinha piorado, né? E a responsabilidade era toda minha. Ninguém quer ter responsabilidade no fracasso, né? Eu não queria, então eu tinha que fazer da minha forma, né? Que era diferente da que ele tinha me orientado para compensar e eu não passar vergonha, né? Então, eu fazia de tudo para queimar aquelas calorias ali. E aí, quando chegava na quarta-feira, finalmente, eu levava de segunda a terça. Na quarta-feira, eu tinha recuperado o peso, então, que eu estava na sexta, né? Antes do final de semana. Finalmente, recuperei na quarta-feira. Só que aí, tanta restrição, quando chegava na quinta-feira, a minha cabeça já começava a pensar de novo na comida. E eu só pensava na comida, e aí eu segurava ali, né? Não posso comer, eu tenho que ter força de vontade, não posso, não vou. Aí na sexta-feira a gente já começa aquele pensamento assim, poxa, que raiva, né? Podia comer pelo menos um pedacinho, né? Ah, mas da outra vez, semana passada eu comi, e eu consegui recuperar. De repente, se eu comer menos, aí começa, né? Uma vozinha aqui, uma vozinha ali, porque você quer se convencer de que você pode comer. Você quer se convencer de que você vai ter controle em comer o pouquinho. Você quer se convencer disso. Aí você vai e começa a pensar, a programar. Não, então vou fazer o seguinte, já que sábado eu vou aproveitar, vou encontrar fulana, vou deixar para comer, né, uma sobremesa com ela, vou deixar para tomar um sorvete. E aí eu como só isso. Gente, quem vive isso sabe que não é possível, porque quando você pega um pedacinho, enquanto não acaba a barra, você não para. Você vai tomar um sorvetinho com a fulana, que é a sua amiga, vai fazer um social com ela. Na hora que ela for para casa dela e você for para a sua, você vai entrar abrindo as portas de toda a sua despensa e vai comer o que tiver lá. Isso acontecia comigo. Aí o pensamento, você fica cego. Você pensa assim, já comi o sorvete. Então agora eu vou aproveitar para comer tudo hoje. E amanhã, de fato, eu volto para a dieta. Aí você vai lá, come tudo que você vê pela frente, porque é só naquele momento que você vai comer. E acorda no outro dia, né, pensando em comida. E aí vem o pensamento, não, mas ainda é final de semana, você ainda vai ter aquela oferta, ainda vai ter o almoço na casa da avó, ainda vai ter a saída do final de semana ali com a galera ou com o namorado ainda vai chamar para comer alguma coisa, para ir no cinema. E você não vai negar,
Que aí você vai pensar, já comi ontem? Então eu vou comer hoje. Segunda-feira eu volto pra dieta. E fica esse ciclo, né? Fica esse ciclo. Na segunda você tenta compensar. E aí vai esse ciclo vicioso e a gente precisa quebrar isso, né? Eu consegui quebrar finalmente, né? Hoje, dieta pra mim, se é final de semana ou se não é final de semana, eu nem lembro que dia da semana é. O meu físico, ele não sabe os dias da semana, então ele desaprendeu, né? Então eu sei muito bem como fazer isso. Mas por enquanto a gente tá falando só do que não fazer e depois eu vou ter oportunidade de falar com vocês do que realmente se deve fazer. Isso vocês já sabem. Como eu disse no início do vídeo, isso é uma coisa que tem por aí, mas eu quero passar para vocês a minha experiência, que é exatamente quando eu consegui quebrar esse ciclo. Pois bem, mais uma coisa em relação ao jejum. O jejum, ele é realmente benéfico em várias questões, né? Pode favorecer em várias questões, principalmente se ele se adequa à sua rotina. Se você é uma pessoa que acorda sem fome nenhuma, não precisa se obrigar. Entende isso, gente? O que a gente não quer é que você se obrigue a fazer alguma coisa, porque você acredita que é bom. Então tem muita gente que acorda sem apetite para comer. E as pessoas aí, elas acham que tem que comer porque tem que comer de cada 3 horas para poder emagrecer, que também não é verdade, né? A estratégia do jejum, ela é tão boa quanto comer a cada 3 horas, mas ela tem que ser desejável. Se você acorda com fome, para que você vai forçar um jejum? Se você acorda com fome, coma de manhã, né? Agora, se você acorda sem fome nenhuma, não precisa acreditar naquela máxima que a gente tem que comer de manhã como um rei, né? Almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo. Não é exatamente isso, tá, gente? Isso dá a entender que de manhã é o melhor horário para se comer. Aí a pessoa que acorda sem fome, ela se força a comer. Não se force a nada, tá? Não se force a comer quando você não quer e não se force um jejum, fazer jejum quando você tem fome. Então, não se force a nada, né? Acordou, não tem fome, não coma, tá? Faça o jejum, que é uma forma desejável para você. Combina com o seu estilo de vida. Acordou com fome? Não force o jejum. Sabe por quê? Porque comer a cada 3 horas é tão bom para emagrecimento quanto fazer o jejum. Então você não precisa se obrigar a nenhuma das duas, sendo que as duas dão um resultado positivo. Vai depender daquela que melhor se encaixa com o seu estilo de vida, ok? Mais uma questão aqui que é muito importante, você precisa largar a mão, acreditar que não existe fórmula mágica. Você pode ter várias coisas aliadas ao seu emagrecimento, mas sozinhas elas não vão fazer milagre. Eu te dou certeza, isso eu te dou 100% de certeza. Não existe um emagrecimento sustentável através de nenhuma fórmula mágica. Não existe nenhum produto com potencial para te emagrecer de forma definitiva. Nenhum produto, nada. Nem se você fizer se submeter a uma cirurgia, nem se você fizer uma redução de estômago, nem se você colocar um balão gástrico. Nada disso vai fazer milagre se você realmente não mudar o seu estilo de vida. Gente, isso é muito sério, porque as pessoas colocam assim até a própria vida, né, em risco, se submete a uma cirurgia, se submete a usar produtos que podem inclusive atrapalhar a sua saúde. Mas acreditam que vão resolver o problema delas. E aí quando elas veem que aquilo não resolveu, né, elas colocam às vezes a culpa no produto. Ah, e o produto tal não presta porque ele dá efeito rebote. Ah, eu já coloquei balão, mas isso não é bom porque ele dá um efeito rebote. Tudo isso, gente, veio para ser aliado a você. Como assim? Você é uma pessoa que precisa adquirir novos hábitos. Você precisa comer bem e fazer exercício físico. Então, só de mudar os seus hábitos já vai te trazer um resultado. Porém, você é uma pessoa que precisa de um estímulo a mais, porque sozinho você não tem condição de manter,
né? Você emocionalmente você não consegue lidar muito bem com a comida, emocionalmente você não consegue lidar bem com as quantidades. Então, você precisa de um suplemento ou uma intervenção que vá fazer com que você consiga permanecer no estilo de vida que é proposto. Não é colocar o balão e acreditar que é só ele e continuar comendo. Não é tomar o remedinho e acreditar que é só ele e continuar comendo. O remédio, ele vai te dar um controle emocional, ele vai te dar um controle em relação ao seu apetite, e com isso você vai se forçar a escolher melhor os alimentos e a adequar as quantidades. Quando o remédio não for mais usado, você vai ter adquirido um novo hábito. Mas se você acredita que é só o remédio, o que você faz? Você toma ele, não muda os seus hábitos. E aí você se vê escravo do remédio. Porque se você tira o remédio, você volta a engordar. Né? Mas a culpa é do remédio? Não, a culpa é sua que usou o remédio errado, de forma errada. Você usou o remédio de forma errada, você depositou nele, sendo que ele é a pontinha do iceberg. Você é o maior responsável, não ele, tá? Você muda tudo e usa ele para te auxiliar. Quando você não precisar mais dele, você descarta e pronto, tá? Se você depositar toda a responsabilidade no remédio, você não pode descartar o remédio, né? E vai ter um momento em que ele vai te descartar. Como assim? O seu corpo vai se adaptar a ele. E aí você não vai saber o que fazer mais. Porque se usar ele te deixou dependente e ele não te faz mais resultado, como é que você vai fazer? Não adianta dobrar a dose, não adianta triplicar a dose, não adianta nada. E aí você tá num beco sem saída, porque ao invés de você usar o remédio, ele usou você. E ele te descartou, tá? Então você toma as rédeas, você escolhe o que usar, a forma que usar, que vai usar e o tempo que vai usar. E não o contrário, tá? Pelo amor de Deus, não tenha medo de parar um medicamento, porque você não sabe o que vai acontecer depois que você parar. Vai acontecer aquilo que você se programou para acontecer. Quem tá na rédea é você. Quem se alimenta e busca os alimentos e escolhe os alimentos é você, tá? Então, não tenha medo de você mesma, entende? Aprenda como lidar com o seu físico, como lidar com o seu corpo. E não deixe na mão, né, de um remédio ou de uma intervenção cirúrgica, aquilo que é tão importante para você. Outra coisa, gente, eu acabei de falar aqui, para ser estilo de vida, não pode ser penoso, não pode ser ruim, não pode ser desagradável, pelo amor de Deus. Quantas vezes eu já vi pessoas perto de mim comendo aquilo que eu como com sabor, saboreando, com gosto, que eu gosto. A pessoa tampando o nariz. Não aguento mais comer frango, tampa o nariz e coloca o frango. Detesto batata doce, tampa o nariz e coloca lá. Ovo, não aguento mais ver, tampa o nariz. Só consigo comer assim, gente. Se isso está acontecendo com você, não vai dar certo, tá? Porque o seu corpo, ele também quer, né? Existe uma questão de se beneficiar, né? Se agraciar pela comida, né? A comida, ela tem um pouco disso, de você se compensar. Eu mereço comer uma coisa boa. Agora, se você acredita que tudo que você come, da sua alimentação, do seu estilo de vida, que seria a sua dieta, é ruim, você vai fazer de tudo para criar uma oportunidade, para se compensar com uma comida que você considera boa, que com certeza vai te engordar, né? Se você não gosta daquilo que você está comendo, mude, porque existem uma infinidade de alimentos que você pode ser, que podem ser saborosos para você. Eu não entendo quando alguém fala que não consegue comer ovos, mas que come bolo e na receita do bolo tem ovos. Então faça um bolo. Faça um bolo com banana, com aveia e coma os ovos, né?
Você não precisa comer o ovo cru. Você não precisa comer o ovo cozido. Você pode fazer várias coisas. Ovo é uma coisa tão versátil que pode dar uma infinidade de opções, né, na cozinha. Frango, não gosto de frango. Faz um patinho. Come o peixe, né? Muda. Come o sashimi. Gosta de japonês? Come o sashimi. Muda. Não se force aquilo que você não gosta, tá? Não vai dar certo, porque não vai ser sustentável, né? E da mesma forma, né, que você não precisa comer aquilo que você não gosta, você também não precisa evitar aquilo que você ama. Se você ama chocolate, existe uma forma de você encaixar ele na sua rotina e você não precisa parar com isso, de comer, porque senão você sempre vai ter na sua cabeça que a dieta é algo penoso para você. Mas como não? Se você se obriga a comer coisas que você detesta e se obriga a deixar de comer coisas que você ama, é claro, você está se castigando. Mas para que você está fazendo isso? Se não precisa, tá, gente? Não é necessário ser dessa forma. Você pode comer coisas gostosas e emagrecer, e você pode comer, inclusive, aquilo que você considera muito maravilhoso e que provavelmente na sua cabeça te engorde. Mas o que engorda não é o alimento em si, é a quantidade dele. E você precisa saber a quantidade certa. E pronto, você pode comer ele todo dia, tá? Minha primeira dieta, eu comia todos os dias um bombom e emagrecia horrores. E eu vi que isso era possível. E hoje eu falo pra vocês porque eu já fiz. E eu acredito que sim, né? Que é possível. E é muito mais sustentável. Se o meu nutricionista tivesse falado chocolate nunca mais, eu não ia conseguir. Porque pra mim era melhor do que tudo, sabe? Eu ainda não estava muito madura o suficiente para decidir que eu queria mais o emagrecimento do que o chocolate. No primeiro momento ninguém tá. Ninguém abre mão assim. Você vai abrindo mão aos poucos, à medida que você vai se adaptando nessa nova fase, nesse novo estilo de vida, que você vai colhendo os benefícios dele. Mas por enquanto, você não tem benefício nenhum. Você vai trocar o seu chocolate por nada. Você ainda não emagreceu, você ainda não gosta daquela rotina, você ainda não se apegou ao exercício físico. Mas se você, naquele momento, não abre a mão do seu chocolate e se permite vivenciar um pouquinho daquele estilo de vida. Com pouco tempo você vai emagrecer, vai gostar de se ver no espelho, vai gostar da sua evolução nas suas cargas, que você vai se sentir mais forte, mais disposto, você vai melhorar o seu condicionamento físico, você vai perceber melhora, né, nas suas roupas, vai se sentir mais bonita. Isso vai pesando e aí você vai abrindo mão daqui, ó. Aí você vai falando assim, ai, tá sendo tão bom, agora eu quero abrir um pouquinho mão aqui do chocolate. Eu vou deixar o chocolate só pro final de semana, eu não preciso comer todo dia. Mas mesmo assim, você não precisa cortar da sua vida, entende? Mas você precisa ter uma coisa aqui que te garanta abrir mão daqui. Senão ninguém troca, tá, gente? Então foi isso que aconteceu comigo. Outra coisa muito importante é você negligenciar as respostas do seu físico. Uma estratégia nutricional para ser boa, ela tem que te fazer bem, tá? Ela não pode te deixar com dor de cabeça, mal-humorada, com hálito cetônico, sabe? É uma coisa estranha você conversar com alguém e tá tendo sempre que mastigar um chiclete porque você não tá com halitose ali, porque, né, tá fazendo uma restrição tão severa. É constrangedor. Então, uma estratégia nutricional, ela não pode, né, para ser positiva e para você querer levar para sua vida toda, você não tem condição de ser dessa forma, entendeu, gente? Não negligencie os sinais do seu corpo. Você tá cansado ao extremo? Não force o treino, tá? Tá com fome? Não force o jejum, né? Isso tudo vai te atrapalhar. E tudo diz respeito à mesma coisa, né? Todas essas questões, elas se conversam entre si. Mas eu fiz questão de falar de uma por uma, porque muitas vezes você ainda não identificou que uma coisa puxa a outra. Então, fortemente, alguma dessas coisas está acontecendo com você. E você precisa saber que quando uma acontece, a tendência é puxar todas as outras.
E por isso é tão difícil que você consiga emagrecer, sabe? Porque você precisa abrir mão realmente de várias coisas. Mas ao mesmo tempo, o que facilita é saber que abrir mão de uma também puxa todas as outras, né? E você consegue fazer essa cadeia e você muda tudo ao mesmo tempo. Isso é muito positivo. Uma outra coisa que é muito importante é acreditar que só a atividade física vai mudar essa concepção de emagrecimento, vai trazer esse emagrecimento. Gente, quantas e quantas pessoas comem acreditando que depois eu vou lá e queimo, depois eu vou lá na academia e queimo, faço 2 cardios, né? É uma forma de compensação e não quer fazer dieta, né? Eu respeito, se a pessoa não quer, também não força, né? Mas não acredite que só a atividade física vai te trazer esse benefício, vai compensar. A atividade física, ela é benéfica para várias coisas e vai te trazer realmente vários benefícios. Mas sozinha, ela não vai compensar o seu exagero alimentar, tá? Não tem como você emagrecer tentando exercitar além do seu limite, né? Porque senão cai em todas aquelas questões que a gente falou, de gerar um estresse excessivo, né? De tentar compensar, isso tudo é negativo para o seu emagrecimento, tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido que eu tô aqui na melhor das boas intenções, compartilhando com vocês, inclusive, a minha própria experiência, que eu já passei por tudo isso. A cada coisa que eu relatei aqui pra vocês, eu lembrei de um episódio, daquilo que aconteceu comigo. Eu sou capaz de lembrar, inclusive, a roupa que eu tava usando, da forma que eu pensava. E isso tudo eu consegui mudar. E eu tenho certeza que eu vou conseguir também auxiliar vocês nesse processo de mudança. Então, muito obrigada mais uma vez e um beijo, até o próximo vídeo.